Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1808 do Código Civil. O caput do artigo 1808 diz que não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Temos de distinguir três palavras para podermos entender bem o artigo, que são parte, condição e termo. Vamos ver a primeira. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte. Isso acontece porque a herança, até a partilha, ela é indivisível. Assim, um herdeiro não pode aceitar parte da herança e recusar parte da herança. Ou o herdeiro aceita toda a herança ou não aceita nada. Já pensou que coisa boa se o herdeiro pudesse aceitar os bens do falecido e recusar as dívidas do falecido? Certamente quase todo herdeiro faria isso. Só que o artigo 1808 do Código Civil não permite que se aceite só parte da herança. Então, se o herdeiro aceitar a herança, ele vai ter de aceitar os ativos e os passivos da herança. Vamos ver um exemplo. João faleceu e deixou de herança uma casa de 500 mil, um veículo de 80 mil e dívidas no valor de 30 mil. Pedro é o único herdeiro de João. Pedro não poderá aceitar a herança em parte. Ou Pedro aceita toda a herança ou Pedro renuncia a toda a herança. Por exemplo, Pedro não pode aceitar a casa e o veículo e renunciar à dívida de 30 mil. Então, se Pedro aceitar a casa e o veículo, Pedro também deverá aceitar a dívida de 30 mil. Segunda, não se pode aceitar ou renunciar à herança sob condição. Nós já estudamos no artigo 121 do Código Civil que a condição é uma cláusula que subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Então, diz o artigo 1808 que o herdeiro não pode aceitar ou renunciar à herança sob condição. Isso quer dizer que o herdeiro não pode impor uma condição vinculada a um evento futuro e incerto para aceitar ou renunciar à herança. Vamos ver um exemplo. João faleceu e deixou de herança uma casa de 500 mil reais que está em processo, essa casa está em processo para ser tombada. Pedro é o único herdeiro de João. Pedro não poderá aceitar a herança sob condição. Por exemplo, Pedro não poderá impor a condição de que somente aceitará a herança caso o processo de tombamento da casa seja julgado improcedente e a casa não seja tombada. E terceira, não se pode aceitar ou renunciar à herança a termo. Nós já estudamos no artigo 131 e seguintes do Código Civil que termo é uma cláusula que subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e certo. Exemplos de termo: 30 dias, 1 mês, 2 anos. Então, o herdeiro não pode aceitar ou renunciar à herança a termo. Quer dizer que o herdeiro não pode impor uma data ou um prazo para aceitar ou renunciar à herança. Se o herdeiro aceitar a herança, ele será herdeiro desde o momento da morte do autor da herança. E se o herdeiro renunciar à herança, é como se ele jamais tivesse sido herdeiro do autor da herança. Vamos ver um exemplo. João faleceu e deixou uma herança, uma casa de 500 mil reais. Pedro e Maria são os únicos filhos e herdeiros de João. Pedro abriu o inventário de seu pai e chamou Maria a suceder. Maria não poderá aceitar ou renunciar à herança a termo, ou seja, Maria não poderá impor uma data para aceitar a herança, ou somente aceitar a herança após uma certa data. Se Maria aceitar a herança, ela será herdeira desde o momento da morte de João. E se Maria renunciar à herança, é como se ela nunca tivesse sido herdeira de João. Ótimo, então, agora que já estudamos o artigo 1808, já entendemos que o herdeiro não pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Mas o parágrafo 1º do artigo 1808 diz que o herdeiro pode aceitar e recusar a herança quando ela ocorrer a títulos sucessórios diferentes. Por exemplo, quando o herdeiro é ao mesmo tempo herdeiro legítimo e herdeiro legatário.
Quando o herdeiro é ao mesmo tempo herdeiro legítimo e herdeiro legatário, o herdeiro poderá, por exemplo, aceitar um legado deixado no testamento e renunciar à herança, ou pode renunciar o legado e aceitar a herança. Isso é possível porque o legado e a herança são títulos sucessórios diferentes, já que um foi determinado pela lei e o outro pela vontade da parte em um testamento. Vamos ver um exemplo. João faleceu e deixou de herança uma casa e um terreno. João também deixou um testamento e no testamento deixou um legado para o seu filho Pedro, que consistia em uma coleção de bicicletas antigas que já estavam expostas lá no museu da cidade. Pedro é o único filho e herdeiro de João. Assim, Pedro, ao abrir o inventário de seu pai, pode. Como Pedro é ao mesmo tempo herdeiro legítimo e herdeiro legatário, ele pode aceitar a herança, que é a casa e o terreno, e renunciar ao legado, que são as bicicletas. Ou ele pode renunciar à herança, que é a casa e o terreno, e aceitar o legado, que são as bicicletas. Ou ele pode ainda aceitar a herança e o legado, ou ele pode renunciar à herança e o legado. A mesma situação pode ocorrer quando um mesmo herdeiro é chamado para suceder sob títulos sucessórios diversos a mais de um quinhão hereditário. Por exemplo, o mesmo herdeiro é herdeiro legítimo e herdeiro testamentário. Diz o parágrafo 2º do artigo 1808 que o herdeiro chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário sob títulos sucessórios diversos, ele pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos quinhões que renuncia. Então, por exemplo, João faleceu e deixou de herança uma casa e um terreno. João também deixou um testamento e no testamento deixou 50% de seu patrimônio para seu filho Pedro. Pedro e Maria são filhos e únicos herdeiros de João. Assim, Pedro e Maria são herdeiros legítimos, possuem 50% da herança. E Pedro, como herdeiro testamentário, possui os outros 50% da herança. Pedro, como tem quinhões diferentes, tem quinhões como herdeiro legítimo e como herdeiro testamentário, ao abrir o inventário de seu pai, ele pode aceitar a herança, que é 25% da casa e do terreno, e renunciar o quinhão de 50% previsto no testamento, ou ele pode renunciar à herança, que é o 25% da casa e do terreno, e aceitar o quinhão de 50% previsto no testamento, ou então ele pode aceitar a herança e o quinhão, ou pode então renunciar à herança e o quinhão. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 1808 do Código Civil, o herdeiro não pode aceitar ou renunciar à herança, em parte, sob condição ou a termo. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 1808, o herdeiro pode aceitar o legado e renunciar à herança, ou ele pode renunciar o legado e aceitar a herança, ou ainda ele pode aceitar o legado e aceitar a herança, ou renunciar o legado e renunciar à herança. E nos termos do parágrafo 2º do artigo 1808, o herdeiro chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e quanto aos quinhões que renuncia. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.